Olá pessoal, tudo bem? Estamos na nossa sétima questão do nosso TD de velocidade escala média, um TD de complementos para a gente exercitar esse tema aqui que a gente vem trabalhando em sala, ok? Estamos na última questão desse TD e ela diz o seguinte: brasileiro sofre, de fato. Numa tarde de sexta-feira, a fila única de clientes de um banco tem um comprimento médio de 50 metros. Em média, a distância entre as pessoas na fila é de 1 metro. Os clientes são atendidos por 3 caixas. Cada caixa leva 3 minutos para atender um cliente. Pergunta-se: qual a velocidade média dos clientes ao longo da fila? Letra B. Quanto tempo o cliente gasta na fila? E letra C. Se um dos caixas se retirar por 30 minutos, quantos metros a fila aumenta? Bom, a primeira informação que temos aqui é que, além de o brasileiro sofrer, é que essa fila de banco ela tem 50 metros e cada metro é ocupado por uma pessoa. Em média, a distância entre as pessoas na fila é de 1 metro. Então, são uma pessoa a cada metro, ok? Vamos fazer o esqueminha dessa questão. Ela diz o seguinte: existe uma fila de banco de 50 metros com 50 pessoas. Portanto, são 50 pessoas, 50 metros, 1 metro por pessoa. Essas pessoas serão atendidas em 3 caixas. Caixa 1, caixa 2, caixa 3. A velocidade, ele pede no item A a velocidade do atendimento, a velocidade média dos clientes ao longo da fila. Para isso, ele diz que cada caixa desse atende um cliente a cada 3 minutos. Então, essa fila de 50 metros, inicialmente, vai ceder um cliente para o caixa 1, um cliente para o caixa 2 e um cliente para o caixa 3. Portanto, 3. 3 pessoas vão sair da fila e cada pessoa equivale a 1 metro. Então, essa fila aqui ela vai diminuir 3 metros, ela vai andar 3 metros e o tempo aqui de atendimento, é de 3 minutos. É de 3 minutos. São de 3 minutos. Bom, portanto, você vai ter um deslocamento na fila de 3 metros, porque 3 pessoas saem da fila e cada pessoa representa 1 metro, 3 pessoas em 3 minutos. Então, essa fila vai andar 3 metros a cada 3 minutos. A velocidade dessa fila fica fácil de calcular através do nosso ΔS sobre ΔT, considerando que houve um deslocamento de 3 metros da fila em um tempo de 3 minutos, então você tem a unidade metro e minuto embaixo, vamos obter a velocidade de 1 metro a cada minuto. 1 metro por minuto. Opa, aqui, 1 metro por minuto. Barrinha minuto. Então, a nossa velocidade é de 1 metro por minuto, resolvendo o item A, que pede o valor da velocidade da fila. Recapitulando, a fila anda 3 clientes a cada 3 minutos, que é o tempo de atendimento. 3 clientes equivale a 3 metros, porque cada cliente ocupa a vaga de 1 metro, num total de 50 metros. Ok? Portanto, a velocidade 1 metro por minuto. O item B pede qual o tempo gasto em média na fila. Bom, o tempo ele pode ser obtido através do nosso ΔS dividido pela velocidade média aí, no caso da nossa fila. A nossa velocidade média a gente sabe que é de 1 metro por minuto. E o nosso comprimento total da fila é de 50 metros. Então, temos 50 metros dividido por 1 metro por minuto. Então, 50 metros, que metro por minuto. Bom, esse minuto com esse minuto aqui serão cancelados. E esse tempo ele vai subir, divisão
de fração. Repete a primeira e o inverso da segunda. Você já viu comigo que esse minuto ele vai subir. 50 dividido por 1 dá o valor de 50 minutos, ok? Portanto, letra A, velocidade da fila, 1 metro por minuto. Letra B, o tempo médio de uma pessoa que está lá no final da fila para ser atendida, em média, o atendimento é dado em 50 minutos, que é o tempo todo para ser atendido toda a fila, ok? E o item C, ele diz, se um dos caixas, item C, se ausentar durante 30 minutos, se um dos caixas aqui, vamos supor que esse caixa número 3, ele saia, né? Ele deixe de operar o caixa número 3. Então, vai operar só o caixa 1 e o caixa 2. Bom, aqui, se os 3 caixas estivessem funcionando, em 30 minutos, teríamos quanto da fila? Vejamos. Se a gente calcular a distância que a fila iria andar com a velocidade da média da fila, vezes o tempo de 30 minutos. Ou então, se os 3 caixas operam, a velocidade da fila é de 1 metro por minuto. 1 metro por minuto. E o nosso tempo, puxa bem aqui, pronto. Se ele estiver operando com os 3 caixas, ó, com os 3 caixas, a nossa distância em 30 minutos, a fila iria andar quanto? Minuto ia se cancelar com minuto, então a fila andaria 30 metros, ok? 30 metros. Porém, se ela operar apenas com 2 caixas, velocidade de 2 caixas, vezes os 30 minutos. Neste caso, a distância seria outra. A velocidade de 2 caixas, ele iria atender 2 pessoas, ou seja, 2 metros a cada 3 minutos, que é o tempo de atendimento. Então, a velocidade com apenas 2 caixas, implica numa velocidade média de 2 pessoas ou 2 metros a cada 3 minutos, ok? Essa é a velocidade de 2 caixas. Então, a velocidade de 2 caixas é 2 metros a cada 3 minutos, vezes 30 minutos aqui. Coloquei de vermelho, vou colocar de vermelho aqui. 30 minutos. Esse minuto vai ser cancelado com esse minutos. Esse 30 vezes 2 dá 60. 60 dividido por 3. Esse 30 vai dar 10, seria 20. Então, nesse caso, teríamos o valor de 20 metros. Então, recapitulando aqui, porque agora a gente vai calcular a distância da... Se a fila andasse com os 3 caixas operando, em 30 minutos, porque a pergunta do item C é a seguinte: se um dos caixas se ausentar, quanto a fila irá aumentar? Bom, se ele não se ausentar, a fila andaria 30 metros. Se um deles se ausentar, a velocidade da fila vai diminuir, porque ao invés de atender 3 metros, que são 3 pessoas a cada 3 minutos, vai atender agora 2 metros ou 2 pessoas a cada 3 minutos, ok? Então, a velocidade com 2 caixas fica 2 metros a cada 3 minutos. E no tempo de 30 minutos, isso vai acarretar a um deslocamento da fila de 20 metros. Se fosse com os 3 caixas, 30 metros. Se for com 2 caixas, apenas 20 metros. Então, a diferença é justamente o que a fila vai aumentar quando esse caixa se ausentar. Se a gente pegar 30 metros, que deveria ter andado com os 3 caixas, e subtrair dos 20 metros que andou agora com os 2 caixas, teremos o valor de
diferença de 10 metros, que é justamente esses 10 metros aqui, que foi a ausência de um caixa e, portanto, andou só 20 metros. Isso aqui foi com 2 caixas. E aqui com os 3 caixas, ok? Então, a diferença é justamente o que vai crescer da fila 10 metros e assim a gente resolve o item C. Espero que tenha acompanhado. Se tiver tido algum tipo de dúvida aí, pode colocar nos comentários e a gente tenta esclarecer ou ver de uma outra forma aí. Às vezes pode parecer complicado, mas dá para você pegar esse esqueminha aí e conseguir entendê-lo, ok? Fiquem com Deus, um abraço e até o próximo TD, que esse aqui a gente finalizou. Tchau, tchau.